Atenção! Este vídeo não é nenhum ataque, nem críticas ao Jason Ferrer. Não seja precipitado e não tire conclusões pelo título. Assista ao vídeo todo. Não seja trouxa. Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Não se assustem com o título, acho que vocês viram o aviso aí no início, onde eu mostro que o vídeo não é um ataque ao Jason Ferrer, nada disso. Mas eu quero mostrar, por trás deste ataque que as pessoas fazem em relação a ele, o que está por trás disso. Tanto que o título está aí, o Jason Ferrer só entrevista pessoas leigas. Esse só de somente, tá? Esse só significa somente, tá entre aspas, por quê? Porque ele só entrevista pessoas leigas. O que será que está por trás disso? É uma acusação que as pessoas fazem, por quê? Porque muita gente, que também é o seguinte, acusa o Jason de chamar pessoas leigas, só que esses ditos preparados não encaram. Não encaram. Tem medo, correm, fogem igual frangos. Desse jeito. Mas vamos lá, gente. O Jason autorizou, porque assim, quando eu vou fazer um vídeo para falar algo dos meus amigos, se eu falar assim, algo bom, tá? Eu geralmente peço autorização, porque é a coisa mais sensata a fazer. Agora, quando é um cara pilantra, tipo aquele cara lá, o Adilson lá do Porta da Festa do Evangelho, que falou besteiras após o falecimento do Paulo Gustavo, atacou o rapaz que não podia mais se defender, aí sim eu fiz aquele vídeo lá no outro canal, descendo a marreta no Adilson. Mas no caso dos meus amigos não. Então eu sei que eles vão deixar, mas eu gosto de pedir porque é uma questão mesmo de ética. E claro, o Jason permitiu, vou deixar aqui até uma parte da conversa, o que vocês podem ouvir, porque tem coisas que, coisa particular, não vou trazer aqui, mas só para mostrar que ele permitiu que eu usasse o nome dele. Mas é claro que, como é um vídeo de concordância com ele, não ia ter problema, mas vamos lá. Quanto ao tema aí, cara, pode pegar. Pode sim, pode usar foto, pode pegar o tema, pode fazer da maneira como você quiser aí. Não há problema nenhum. Eu entendo perfeitamente o que está por trás desse tema. É você demonstrar que de fato, de verdade, não existe pessoas cultas, né? Ou pelo menos pessoas com um bom senso que estejam dentro dessas crenças, né? Então, realmente não tem como você pegar uma pessoa realmente boa, infelizmente. Bom, vale lembrar aqui, quando ele falou não tem como pegar uma pessoa boa, ele não está falando boa no sentido de bondade. Ele não está dizendo que as pessoas que estão lá são ruins, não é isso. Ele está falando de boa no sentido de preparo, de estudo, é isso. Porque a maioria mesmo, a maioria são pessoas despreparadas. São pessoas, algumas são algumas podemos chamar de pessoas leigas, certo? Mas vamos lá, gente. Vou mostrar também aqui para vocês um vídeo onde um rapaz faz esse ataque, tá? Vai dizer que ele vai fazer um vídeo resposta ao Jason, mas eu quero mostrar o final. O rapaz que fez em questão foi o Davi Amaral. O Davi Amaral, eu já debati com ele, nada contra a pessoa dele, nenhum ataque a ele. Eu só vou cobrir a imagem, vou deixar distorcida aqui para vocês verem, para vocês apenas escutarem o que ele falou. Olha só. Logo mais estaremos aí, respondendo novamente aí as suas ideologias religiosas, tá bom? Você anda pegando muitas pessoas leigas na rua, fazendo entrevistas. Eu não sou formado em nada não, mas a minha formação é a leitura. E o que está escrito aqui, fazendo entrevistas, ideologias religiosas. Tá bom? Você anda pegando muitas pessoas leigas na rua, fazendo entrevistas. Eu não sou formado em nada não, mas a minha formação é a leitura. Ele fala que é a leitura, mas qual leitura? Ele mostra a Bíblia. Davi, ajuda, né? Ajuda, né? Lembrando que inteligência não está ligada
diretamente, tá? Não está ligada diretamente a uma formação, certo? Mas isso ajuda bastante. E claro que a falta de estudo, sim, ela contribui sim para como que eu vou dizer? Para um atraso intelectual, sim. Muita gente que realmente não sabe ler, ou que abandonaram os estudos por N motivos, muitos são analfabetos funcionais. Muitos. Claro que há pessoas que têm um ensino médio e têm um entendimento muito maior do que uma pessoa que tem um doutorado. Sim, porque estuda, porque a pessoa é imparcial. Às vezes, essa pessoa, ela estuda por conta própria. Por quê? Porque ela não teve acesso, ela não teve oportunidade para cursar uma faculdade, para depois da graduação fazer uma pós, fazer um mestrado e quem sabe um doutorado depois. Não, muitas pessoas realmente elas não tiveram oportunidade, mas são pessoas que buscam. Agora, a maioria não. A maioria dessas pessoas que não terminaram nem o fundamental são pessoas que não têm nenhuma noção até mesmo de interpretação de texto. Um texto simples ele não consegue interpretar. Mas vamos ver o que essa frase quer dizer. Será que o Jason só chama pessoas leigas? Por quê? Será que ele faz isso propositalmente? Sim! Eu digo não! Mas vamos ver o tipo de pessoas que estão neste meio religioso. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Tá no site do Paulo Lopes. Ele pegou essas informações lá do IBGE. Tá? Ele não inventou nada. Certo? Olha aqui. Vamos lá pro finalzinho. Isso aqui é de 2012, tá, gente? Hoje está um pouquinho diferente. Mas não muda muita coisa, não. Não mudou muita coisa, não. Olha aqui, os católicos têm 6,8% das pessoas sem instrução e 39,8% com ensino fundamental incompleto. No grupo dos que se declaram sem religião, o percentual de pessoas sem instrução é de 6,7% e outros 39,2% têm o ensino fundamental incompleto. Entre os evangélicos, olha só, o percentual chega a 6,2% sem instrução e 42,3% com ensino fundamental incompleto. Isso é muita coisa, gente. 42,3% com ensino fundamental incompleto. Hoje mudou um pouco, mas esse aqui é de 2012. Então nós podemos ver que boa parte desse pessoal são pessoas que não terminaram nenhum fundamental. São pessoas que não sabem fazer uma conta com uma porcentagem simples, não sabem. Eles não sabem o que é diretamente proporcional, nem o que é inversamente proporcional. Eles não têm essa noção. Eles não sabem isso. Muitos não sabem diferenciar um advérbio para um adjetivo, para um verbo. Não conhecem as classes gramaticais. Se você perguntar para ele o que é um artigo, o que é um substantivo, ele não sabe. Ele vai só lembrar de artigo. Ah, será que é artigo científico? Ah, não. É isso. Ele vai lembrar disso, mas ele não sabe o que é. Dentro das classes gramaticais, ele não sabe. Não sabe usar uma vírgula. Não sabe escrever um texto. Então, quando as pessoas atacam o Jason Ferrer, falando que ele só chama... Não é que ele só chama pessoas leigas, não é porque a maioria do pessoal que frequenta igrejas evangélicas são pessoas leigas. É verdade. A maioria. Claro que tem pessoas, não estou falando que essas pessoas não são sinceras. Por quê? Porque elas não conhecem a história da própria religião. É por isso que elas estão lá. É por isso que alguns, aí eu vou falar, aqueles preparados, vamos chamar os preparados, as pessoas gabaritadas, esses são poucos. São poucos. Porque muitos são pessoas que são formadas, são pessoas, vamos chamar assim, cultas, sabe, intelectualmente falando, na sua área de formação, só que às vezes eles não conhecem da própria religião. Não conhecem, essas pessoas às vezes não conhecem. E os que conhecem, sim, e perceberam a farsa, enganam. É como você vê casos de apologistas por aí. Quantos apologistas você vê pela internet falando um monte de bobagem, inventando, fazendo malabarismo textual, sabe? Fazendo aquele, como a gente fala na linguagem popular, aquele cambalacho para distorcer fatos históricos, vamos chamar assim. Muitas vezes as pessoas querem defender uma inspiração bíblica distorcendo toda a história. Dizendo, como eu já ouvi, por isso eu falo, esses preparados, muitos são o quê? Enganadores. Quando eu estava no seminário, eu escutei uma besteira, os professores falaram assim, não, os concílios, eles não
aprovavam os livros, eles só reconheciam aquilo que a igreja já tinha estabelecido, ou melhor, eles reconheceram, não, eles aceitaram aquilo que a igreja já tinha reconhecido como inspirado, que é mentira! O que é mentira? Porque não havia igrejas, no sentido de templos ainda, antes até do terceiro século, não. Não tinha templo. O primeiro templo que você encontra é o de Dureirópolis, que é no século III, o primeiro templo cristão, tá? Estou falando templo cristão, não templos de outras religiões. Esses são mais antigos, existiram vários, e como existem até hoje. Mas você vai ver, antes do século III, você não tem templo cristão. Não existia. Outra coisa, não existia a igreja, o povo que lia. Porque nessa época, gente, ou melhor, naquela época, a maioria esmagadora, vou até usar esse termo aqui, a maioria esmagadora era analfabeta. Que merda, hein? Sabia não? Os rolos, papiros, só ficavam na mão do mestre lá, ou do líder. Havia várias comunidades, não havia uma igreja onde o cara pegava e dava para o pessoal ler. Não existia isso. Só que, no seminário, as pessoas falaram isso lá. Os professores falaram isso para mim. Por quê? Porque era um seminário denominacional, ele era tendencioso, a linha teológica era tendenciosa, para poder o quê? Justificar a presença ou a existência, melhor dizendo, da denominação. Então eles falavam, não, porque os concílios, eles não aprovavam nada, eles apenas reconheciam aquilo que a igreja já aceitava por inspirado. Ou seja, mentira. Então quando você pega as pessoas que estão frequentando esses ambientes, essas denominações, essas pessoas leigas, elas não tiveram acesso ao quê? Ao conhecimento. E os que têm acesso, muitos deles enganam, como eu estou falando aqui que aconteceu comigo. Quer ver outra coisa? Já fui professor de escola dominical. Gente, você quer ver o nível de preparo desse povo? Eu não estou aqui para esculachar, não, estou falando realidade, tá? Eu estou falando realidade. Antes que alguém fale, tá fazendo discurso de ódio. Não estou fazendo discurso de ódio, nem xingando, estou falando realidade. Já preguei em vários lugares desse Brasil. Vários lugares não, alguns estados, melhor dizendo. Mas em várias cidades, quer dizer. Em várias cidades, sim. Já preguei várias. E, por exemplo, existe a questão, sim, de Bíblias com traduções diferentes. Isso existe. Então, tem denominações que eles fazem. Eles adotam uma versão para as pessoas lerem essa versão. Às vezes, a revista é corrigida, revista é atualizada, nova versão, por aí vai. Tá? Não que todo líder que faça isso queira enganar. Não. Tem gente que realmente é sincera no que faz. Tem, não estou falando que não tem, mas tem aqueles que sabem e enganam. Isso assim existe. Agora você pede para ler, por exemplo, um texto igual, mas numa revistinha de escola bíblica dominical, aquela lições bíblicas. Já usei muito. Já usei de outras lições também, porque já pertencei à Igreja Batista também. Mas olha só. Peça para ler. Todo mundo junto. Ou peça para as pessoas fazerem uma leitura individual de cada parágrafo, para você ver a coisa mais horrorosa que sai. Ah, Fábio, você está falando que você lê perfeito. Não estou dizendo que eu tenho uma leitura perfeita, não é isso. Mas o básico, os caras não conseguem. Por exemplo, vou pegar aqui, pede para o cara ler. Na Bíblia dele, às vezes ele fala assim, lê na sua Bíblia como é que está. Aí vai ler que caiu aqui Lucas 18. Vou pegar isso aqui. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Só esse versículo. Só este. Só este aqui. Aí pede para os caras lerem. Aí ele faz assim, E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalece. Ele não lê desfalecer. Ele vai atropelando tudo. E é mais horroroso do que eu fiz aqui. Tentei imitar. Às vezes eu fazia assim, gente, perguntava, quem leu a lição, nem toda a semana, durante a semana, ou uma parte da lição, ninguém lia. Os versículos que estão ali para o pessoal ler, que a escola dominical é assim, ela tem as leituras diárias,
diárias, melhor dizendo, e tem o que é aquela lição que você vai estudar no domingo. Pode ser um tema sobre as cartas de Paulo, sobre a primeira viagem missionária, pode ser sobre os frutos do Espírito, e por aí vai. Então são temas ligados ao quê? À teologia cristã, ou as bases das doutrinas, ou melhor, as doutrinas cristãs, a base dela, da doutrina, ou das doutrinas, né? Então tem várias coisas que tem ali, tem vários assuntos. E os caras não liam nada! Nenhum versículo durante a semana, gente, não digo nem um por dia. Que dirá ler um capítulo. Mas isso não é possível. Isso é triste. E aí vem esse povo dizer, não, que ele só chama leigo, como se tivesse muitos doutores na igreja evangélica. Como se tivesse muitos mestres, pessoas com mestrado lá dentro. Não, gente, não, a maioria. Não, boa parte, ó, 42%, 42,3%, isso em 2012, tá? Com o ensino fundamental incompleto. Meu Deus. Ora, até mesmo os que têm ensino médio, muitos são analfabetos funcionais. Você dá um texto para eles, eles não sabem ler, não sabem interpretar, não sabem. E aí, por que eles estão nesse lugar? Por causa disso. Agora, é claro que há pessoas sinceras que estão sendo enganadas. Não, eles às vezes pensam, não, esses ateus querem me tirar. Não, eu quero te tirar de lugar nenhum. Eu quero que você reflita. Eu quero que você pense. Não é para pensar igual a mim, mas é para pensar. Você tem que aprender a pensar. Coisa que falta em muitos. Falta em muitos. E outra coisa. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses preparados. Aquele cara. Aquele professor de grego, esqueci o nome dele, o Ferreira, sei lá o que. Esqueci o nome dele, foi uma coisa Ferreira, alguns chamam ele de Ferreirinha. É engraçado, né? Ele quer ir debater no canal do Fábio Sabino, ele quer ir lá debater. Tem uma vez que ele falou, Fábio Sabino não me deixou entrar. Por quê? Porque tem alcance, porque tem número. O Alexandre Moraes, não estou falando do Alexandre Moraes, aquele cara, o ministro do Supremo Tribunal. Não. Eu estou falando do Alexandre Moraes, do canal Além da Religião. Chamou esse Ferreirinha para debater. Chamou. Cadê que ele foi? Eu vou debater no canal do Antônio. Claro que o canal do Antônio tem mais visualizações. O canal do Antônio tem mais o quê? Tem mais inscritos. Por quê? Mostra que ele não está interessado em defender a verdade que ele diz pregar, não. Ele quer o quê? Aparecer. Quer aparecer. É um cara que pra mim não tem crédito nenhum. Pra mim não tem crédito nenhum. Estão entendendo? Então esse pessoal dito preparado, que não é leigo, esses não querem. Não querem ser entrevistados pelo Dido Ferreira. Esses não querem. Por quê? Porque sabem que vão passar vergonha. Porque não vai adiantar usar grego, usar hebraico, sabe que não vai adiantar nada disso. Vai ter que mostrar a realidade. E outra coisa, nenhuma religião sobrevive à palavra prove. Não me diga. Não sobrevive. Entenderam por que as pessoas acusam o Jason? Entenderam por que eles estão acusando o Jason? Por causa disso. Por causa disso. Porque os ditos preparados não vão, tem medo. E por isso que eles fazem, acusa o cara. Só chama leigo. Só chama gente analfabeta. Só chama gente despreparada. Gente que não tem capacidade. Quero ver me chamar. E cadê na hora que esses caras preparados, cadê eles? Cadê esses caras para poder defender? Cadê? Não aparecem. Agora, voltando à realidade, vou dizer de novo. A maioria ou boa parte dos que frequentam igrejas são pessoas sem instrução. Vai desculpar. Não estou falando aqui, não estou aqui xingando. Estou aqui mostrando a realidade. Vocês viram os dados. 42%, 42,3%. Não sei se é isso mesmo. 42,3%. Isso em 2012. Muita coisa de lá pra cá não muda muita coisa não, tá, gente? 42,3% desses caras não tem o fundamental completo. Se eu pedir para somar a fração, não sabe. Não sabe. Se eu pedir para você fazer, para essas pessoas, não vou dizer nenhuma equação do segundo grau, que aliás, eu tenho uma aula aqui. Não digo nem uma equação de segundo grau.
Uma equação do primeiro, não sabem. Uma sentença matemática, que é matéria de 5º ano, muitos não sabem. Não sabem. Se for falar de história, então, ferrou. E que dirá a história da religião? Eu vou te falar uma coisa. Esses preparados, sabe o que eles fazem com os membros? Eles desestimulam, eles não estimulam, eles tentam desestimular a pessoa a estudar. Eles não incentivam. Eu lembro, quando eu era casado ainda, e às vezes diáconos, e às vezes os diachos, diáconos, os presbíteros, ou presbítero, à minha casa, ou pastores mesmo, né? Aí, via que eu estava estudando, alguma coisa assim. Estava aqui, cara, tá estudando. A primeira coisa que falava às vezes, parecia que era inveja também, né? Olha, cuidado com muito estudo, tá? Eu conheço a pessoa que estuda muito, hoje não crê em nada, misericórdia. Como se a descrença fosse um crime, gente. É isso que eles colocam na cabeça do povo, do público deles. Como se você fosse ateu, você fosse o pior dos piores. Olha a mentalidade desses caras. Olha isso. Eles não estimulam. Mas existe o quê? Muitos do púlpito, que ficam no púlpito, ou do púlpito, né? Que é a cúpula, sabe? Esse pessoal, muitos estão que têm suas faculdades, estudam, mas não estimulam o membro. Porque parece que eles sabem que vai descobrir alguma coisa. Agora, e já escutei pessoas falando, olha, cuidado, quem estuda muito vira ateu. Quem estuda muito vira ateu? Por que será que vai acontecer isso? Por que será que isso acontece? Fala pra mim. Será que a realidade ela massacra a religião? Certamente que sim. Com certeza, né? Com certeza. Então eles veem isso. Então eles não estuda muito não. Você tem que ter a unção do Espírito. É isso que você tem que ter, a unção do Espírito. Sabe, é uma palhaçada. É triste, gente, é triste. Onde você vê as pessoas exaltando a ignorância. E você vê dentro, já que nós estamos falando de cristianismo, você vê dentro as pessoas exaltando que é a ignorância. Destruirei a sabedoria dos sábios. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus. A letra mata. Se bem que a letra que está falando ali não é a letra de estudo. É a letra é o Antigo Testamento. Assista depois do meu vídeo, que é a letra mata, vocês vão ver lá qual letra que é. Mas os pastores usam esse versículo para quê? Para poder desestimular o estudo. E outra coisa, eu não vejo o incentivo à inteligência, à reflexão, ao questionamento, à razão. Você não vê isso nesse meio. Aí depois é fácil querer dizer que o cara está agindo de má fé. Não, o Jason não está agindo de má fé. Ele está mostrando para as pessoas que a crença ou que aquilo que eles acreditam não tem base, que é contraditório. Agora, ele chama muitas pessoas e são leigas, não é porque ele escolhe, é porque a maioria que frequenta esses lugares são pessoas leigas. Repito, não estou dizendo que são pessoas que não são sinceras. Elas são sinceras, mas não sabem que estão num lugar onde pregam engano. Fábio, com base em quê? Com base na realidade, na história. Quer ver uma coisa? Foi Justino, dialogou com Trifão. Justino pede uma prova. Uma prova da ressurreição. Ele pede. Sabe o que Justino faz? Não tem. Tá lá, no livro Diálogos com Trifão. Que na verdade a gente só sabe sobre Trifão através do quê? Daquele que as pessoas chamam de pai da igreja, um dos pais da igreja, Justino. Só que você, com o que você vê ali, já dá para ter uma certeza da contradição. Da contradição que é esse cristianismo. Quer ver falar do Islã? O Islã também é contradição, mas o problema no Brasil não é o Islã. Quem tenta impor religião aqui não são islâmicos. São outras pessoas, são os cristãos. Outra coisa, eu vou te falar qual é o perigo disso. Sei que o vídeo está ficando longo, mas aqui é para refletir mesmo. Olha o que aconteceu. Estava falando com uma pessoa, uma pré-adolescente, uma aluna, e essa aluna
ela falando sobre lá o desfile lá da Grande Rio, não sei o que, que a Grande Rio foi a campeã no carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Ela falou que, não tem nada contra a religião de ninguém, não vou falar o nome dessa pessoa, lógico que não, da pessoa, da minha aluna, não vou falar, mas ela falou assim, não tem nada contra, mas quando eu vi aquele cara lá, porque no carro alegórico estava um ator representando quem seria Exu, porque o tema era as 7 chaves de Exu, acho que é isso mesmo, o tema da Grande Rio. Então ele pega a farofa, tipo assim, faz assim, ele deve ter comido mesmo, bebe alguma coisa lá, e depois ele pega a farinha e sopra assim, né? E ela falou, deu vontade de tacar uma pedra. Aí eu falei para ela assim, ó, já sabendo que ela é cristã, né? Que ela foi apresentada na igreja desde criancinha, de bebezinho, e por aí vai. Falei para ela assim, vem cá, você gostaria de estar ao caminho da sua igreja, que alguém pegasse e tacasse uma pedra em você só por você ser cristão? Você gostaria disso? Então por que você falou que você queria tacar pedra na cabeça do outro? Outra coisa, você gostaria que alguém chegasse na tua igreja, quebrasse os equipamentos, rasgasse as bíblias e batesse em vocês? Eu falei, o que a gente não quer pra gente, nós não podemos desejar para o outro. Isso aí é intolerância. Porque ali, naquele samba enredo, foi o quê? Um grito de protesto. De protesto. Porque hoje, vou te falar, muita gente hoje defende o mal e depois vai para a igreja evangélica. Já está acontecendo que traficante está na igreja e vai pedir oração. Traficante evangélico. Como pode um negócio desse? Que merda, hein? Como é que pode? Muitos templos de Umbanda, de Candomblé, foram fechados à força. Não é porque a pessoa decidiu parar com aquilo, não. Foram fechadas à força, por causa de intolerância. Eu falei, isso aí é intolerância. É por causa de pensamentos assim. Eu falei com ela, pra turma toda ouvir. Estava começando, não sei o que, alguma coisa sobre história, né? Eu falei com ela assim, por causa desse pensamento aí, que você falou, que deu vontade de tacar uma pedra, é que uma menina aqui, perto, na Vila da Penha é um bairro aqui próximo, nesse bairro, eu falei assim, uma menina foi atacada com uma pedrada na cabeça. Por quê? Por causa de intolerância. E a pessoa falou que estava amarrada em nome de Jesus, que é pro inferno. Isso não é islâmico que fez. Isso não é budista que fez isso. Isso não é. E até mesmo não é católico. Geralmente, o católico não fala assim. Geralmente quem fala isso aqui é evangélico. Eu falei, se a gente quer um mundo de tolerância, se a gente quer um mundo de respeito, a gente tem que respeitar o outro, o diferente. Sabe por quê? Porque colocaram na cabeça desses caras, de muita gente, por quê? Porque a maioria é leiga. A maioria é leiga. Tô dentro do tema ainda. Colocaram que a Umbanda é do mal. Não é, que as pessoas que estão lá são pessoas más. Não é isso, gente. As pessoas não conseguem entender que ali há uma crença diferente da dela. Só isso. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, gente. Temos um povo que, em sua maioria, não tem um ensino básico, não terminaram nem o fundamental, muitos não terminaram o ensino médio, que dirão o ensino médio, alguns terminaram o ensino médio, alguns uma pequena parte, e dentro desse povo, o que acontece? Desse meio, se eles têm pouco estudo, o que acontece? As oportunidades são poucas. E aí o que vai acontecer? Vem a dificuldade. Qual a dificuldade? O que vem? A crença para tentar suprir essa necessidade. Com promessa de prosperidade, com promessa de enriquecimento fácil, e arrebanha essas pessoas. Por quê? Porque elas estão desesperadas, estão tentando sobreviver, não têm um preparo, e o que elas fazem? Elas vão para dentro das igrejas. Para dentro das igrejas evangélicas, a maioria, né? Que são mais ativos do que os católicos. Por isso que a igreja evangélica cresce. Não é porque é poder do espírito que convence, coisa nenhuma, a pessoa está desesperada. A pessoa está desesperada. E juntando o fato de que ela está desesperada e ela tem pouco grau de instrução, ela acaba indo, acreditando. Ela não questiona. Entenderam aí? Porque é que ele, entre aspas, só chama pessoas leigas para entrevistar? Entenderam agora? Não! Eu digo sim! Não é porque ele só chama, não.
É porque boa parte é difícil de você encontrar dentro desse meio pessoas estudadas, esclarecidas. É difícil. Não estou dizendo, eu tenho que repetir, já falei isso aqui umas 2 ou 3 vezes, vou falar de novo, para depois dizer, você está generalizando, você está acusando. Não estou falando nada disso. Lembrando que há pessoas sinceras, do tempo que eu fiquei também nesse meio, por 17 anos, eu fui sincero. E caí, e entrei de cabeça. Entrei de cabeça nisso, defendia. Até perceber a farsa. Aí não tem jeito, tive que sair. Porque eu não tenho como defender uma mentira. Hoje sabendo que é uma mentira. Aliás, como diz o professor Eustáquio, religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Então, o Jason ele não só chama pessoas leigas. Não. Ele chama pessoas dentro da religião para entrevistar e boa parte desse povo é leigo. Boa parte desse povo é sem instrução. Boa parte desse povo é analfabeto funcional, sim. Não tem noção do que é a religião. Como que essa religião chegou aqui? Não tem noção, a maioria. Então vamos tomar cuidado com isso. Parabenizo o Jason Ferrer pela coragem, pela determinação e pelo trabalho maravilhoso que ele tem feito de entrevistar. E é arriscado, tá? É arriscado. Tá? Muito arriscado. Que a gente não sabe o que a gente pode encontrar pela frente. Tem gente que é covarde. Temos que tomar cuidado. Agora, ele faz um trabalho muito bom e mostra ali que nem quando ele pega a Bíblia e fala, ou melhor, fala um absurdo. Você acreditaria se eu te falasse que uma pessoa entrou no fogo e ficou viva? A pessoa, não. Você acreditaria se eu tivesse com um livro onde uma divindade mandou exterminar um povo, até crianças e animais? Eu não acreditaria, eu não levaria a sério não. Aí ele vira, mas se eu te disser que esse livro é a Bíblia? Pessoal, trava na hora, gente. Porque esse pessoal não pensa, esse pessoal é adestrado. A verdade é essa. Então ele está mostrando que o povo não tem, eles acreditam apenas por acreditar. Então o Jason está de parabéns. Estão de parabéns. Mas isso é um trabalho inútil. Coisa nenhuma. É nesse tipo de trabalho, nesse tipo de questionamento, como já fizeram várias vezes comigo, que a pessoa, um dia ela começa a refletir. Outra coisa. E agradeço ao Jason também pela permissão. E também falar para esses críticos. Eu mostrei um vídeo aqui, mas tem muita gente fazendo comentário. Para vocês, antes de falarem alguma coisa, antes de vocês ou comentar e dizer que ele só chama pessoas leigas querendo acusar, faz o seguinte, se prepare, mostre que você é gabaritado, preparado, estudado e vai lá provar a sua fé para ele, vai lá provar que seus contos de fadas são verdadeiros, vai lá fazer isso. Consegue? Não consegue. Que nem ele chamou uma vez, tinham três cristãos na live e mandou orar pelo Bruninho, para ele voltar a andar. Cadê? Falaram em línguas, gritaram e fizeram aquele labachuri, cantarebe, subanavassorianda. Legal. Fizeram tudo isso. Vou até bater aqui com o anel, sem querer. Fizeram tudo isso. Mas na hora não aconteceu nada. E não aconteceu depois. E não vai acontecer, porque milagres não existem. Por isso que muitos também têm medo, esses preparados, porque eles só conseguem enganar com blá 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 o público deles. É claro. Eles só conseguem fazer isso. Esses ditos pastores preparados. Porque diante da realidade, o Jason ele é bem prático. Aí os preparados, né, os estudados, os poucos, correm. Tá? E para você que está ouvindo isso, que ainda pertence ao meio cristão, não estou aqui para te tornar ateu não. Porque eu não faço proselitismo. Que eu prezo aqui pelo conhecimento. Que eu prezo aqui é pelo estudo, é pela imparcialidade. Estude os fundamentos da tua religião. Foi assim que eu fiz, quando ainda era religioso. Não vem dizer, não, eu acredito em Jesus, mas não sou religioso. Mentira, você é. Que Jesus não é fruto da farmacologia. Jesus não é fruto da matemática. Jesus é fruto da religião. Cristianismo é religião. E se você acredita, você é religioso. Pode não ir a templos, mas é religioso sim. Então faça o seguinte,
estude os fundamentos. Não escute pastor. Não vá perguntar nada para ele. Estude de forma imparcial. Estude com pessoas de fora, que são imparciais. Que fala do assunto de forma neutra. Falar de forma neutra não é dizer que sai do templo, sai da religião. Não é isso. Vai estudar com pessoas neutras. E você vai ver. Você vai tomar um choque de realidade. Você vai ver que aquilo que pregam lá, aquilo que falam escola bíblica dominical, escola de profetas, esses troços, escola de profetas até na Renascer. Essas palhaçadas todas, esses estudos bíblicos, não tem nada a ver com a realidade. É só engano. Só engano. Não, mas ele está mostrando o versículo aqui. Não, isso é falácia circular. Mostrando um versículo, fazer assim, não, mas está escrito aqui, ó. O pastor mostrou aqui. Não, isso é falácia circular. Isso é falácia circular. A busca de evidências fora. Bom, eu falei demais. O vídeo era para ser curto, mas a reflexão vale a pena. Vou parar por aqui, agora sim. Mas antes deixar o clube de membros para vocês conhecerem. E quem quiser fazer parte, fique à vontade. Lembrando que você não é obrigado, mas aquele que quer participar estará ajudando ainda mais com o trabalho. Quem quiser fazer uma outra ajuda que é com o Pix, também fique à vontade. Tem pessoas que não podem ser membros, mas porque não tem cartão de crédito, mas pode fazer uma transferência, tem a chave Pix. E tem aqueles membros que querem não somente ajudar com o clube de membros, mas também querem fazer o Pix. À vontade, tá bom? Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Jason Ferrer, abração. Sei que ele tem muito mais inscritos do que eu, mas se você chegou aqui e ainda não conhece, sempre vai ter um que não conhece. Vá ao canal Além da Fé, se inscreva. Se inscreva também no canal do Antônio Miranda, no canal do Elisandro, no canal do nosso amigo Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Se inscreva no Ismael Oliveira, se inscreva no canal do Alexandre Moraes e nesses canais que eu sempre indico aqui no comentário fixado, tá bom? Então agora sim, até a próxima, sucesso e ó, tchau, tchau. Pra mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.